tema de hoje, para nossa meditação especial dos 50 dias rumo, né, ao dia de Pentecoste, tem como tema o seguinte: testemunha da ressurreição de Jesus. Quando nós recebemos o Espírito Santo, nós nos tornamos testemunhas vivas da ressurreição do nosso Senhor Jesus. Nós sabemos que Jesus vive. Jesus não está morto, ele não está pendurado em uma cruz. Hoje ele vive. Mas como testemunhar isso? Como provar isso? Só é possível provar que Jesus vive quando ele habita dentro de nós. O Espírito Santo estando dentro de nós, através do Senhor Jesus, é uma prova infalível de que ele está vivo. E as pessoas precisam saber disso. Elas precisam saber que Jesus venceu a morte. Ele não está morto, ele não está em um sepulcro. Agora, as pessoas que vão levar Jesus para as pessoas, elas precisam tê-lo dentro de si através do Espírito Santo. Uma vez sendo batizado com o Espírito Santo, quem olha para a pessoa batizada com o Espírito Santo não verá apenas a pessoa em si, mas ela verá Jesus. Ela verá Jesus no olhar, no falar, no agir, no comportamento. Ela verá Jesus na conduta da pessoa. Hoje, muitos procuram Deus, estão em busca de Deus, mas não acham. Porque muitos que pregam a palavra, se dizem ser servos da palavra, servos de Deus, elas não conseguem mostrar Jesus através de suas vidas. Elas não são testemunhas, elas não conseguem ser testemunhas. Mas por quê? Porque elas não são batizadas com o Espírito Santo. Enquanto a pessoa não recebeu o batismo com o Espírito Santo na sua vida, ela não consegue levar Jesus para as pessoas. Ela pode sim levar uma informação. Ela pode levar um ensinamento. Ela pode levar uma doutrina, mas ela não vai levar Jesus. Ela não vai mostrar Jesus. Eu só mostro Jesus quando eu sou batizado com o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é o próprio Senhor Jesus dentro de mim. Por isso ele disse: não vos deixarei órfão, mas eu voltarei. Eu voltarei. Eu enviarei o Consolador que estará convosco para sempre. Então, Jesus está em mim, através do Espírito Santo, me consolando, isso para sempre. Né? Eu sou testemunha dele, não apenas hoje ou amanhã. Isso é até o último dia da minha vida e no porvir, a vida eterna, eu estarei sempre, sempre, sempre com ele. Então, aqui no livro de Atos, no capítulo 1, no versículo 8, diz o seguinte: mas recebereis o poder do Espírito Santo. Eu quero abrir aqui um pequeno parênteses sobre essa frase. Recebereis poder, o poder do Espírito Santo. Em outra passagem bíblica, se a produção achar, eu agradecia, diz que Deus nos deu o poder de nos tornarmos filhos. Né? Nós nos tornamos filhos através de um poder. Que poder é esse? O poder do Espírito Santo. Porque quando você recebe o Espírito Santo, você recebe o poder de se tornar filho. Porque o Espírito Santo nos gera, ele faz com que nós nos tornemos filhos de Deus. Enquanto não recebermos o Espírito Santo, nós somos apenas criaturas de Deus, né? Mas quando você recebe o Espírito de Deus, você recebe o poder de se tornar um filho, uma filha de Deus. Por isso está aqui: mas recebereis o poder
do Espírito Santo. E ainda diz que há de vir sobre vós e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Então, quando eu recebo o Espírito Santo, o Espírito de Deus, eu me torno testemunha. Ou seja, é como se você presenciou a estadia do nosso Senhor Jesus na terra, e é como se você vive com Ele, e quando você fala dele, você fala com propriedade. Você fala de alguém que você conhece, não de alguém que você ouviu dizer, mas que você conhece, que você tem intimidade. E normalmente, né, nós temos intimidade com quem? Com o Pai. Com o Pai. Quem está na rua não conhece o meu Pai, mas eu que vivo em casa, eu conheço o meu Pai. Por isso é que o Espírito Santo nos dá o poder de nos tornarmos filhos, porque o filho conhece o pai e o pai conhece o filho, como está escrito. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Quer dizer, todos quanto receberam. Que receberam o quê? Como é que eu recebo? Como é que eu o recebo hoje na minha vida? Eu o recebo quando sou batizado com o Espírito Santo. E o Espírito Santo me dá o poder de me tornar filho e filha. E uma vez como filho, eu estou em condições de testemunhar, de falar dele na primeira pessoa. Você pode falar de Jesus, mas você precisa falar de Jesus na primeira pessoa. Você não vai falar de Jesus na terceira pessoa, ou seja, de ouvir dizer. Você ouviu de alguém. Não, você vai falar porque você o conhece, você tem intimidade com ele. Aí diz, o Senhor Jesus já havia várias instruções aos seus, já havia dado várias instruções aos seus discípulos ao longo daqueles 40 dias. Mas as suas últimas palavras antes de subir aos céus foram acerca da promessa do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo é tão importante, era tão importante para os apóstolos e hoje também é tão importante para nós, que naquele momento em que Jesus estava se preparando para subir, a única recomendação para os apóstolos, para os discípulos, é que eles deveriam perseverar ali no cenáculo, em Jerusalém, para receberem o Espírito Santo, porque o Espírito Santo era a garantia de que eles eram filhos e era a garantia da salvação da alma. Então, não adianta, meu amigo e minha amiga, estar nesse mundo sem conhecê-lo, sem ter tido uma experiência verdadeira com Deus, através do batismo. Ainda diz, o Salvador diz que o Consolador viria sobre os seus servos para que eles fossem revestidos de poder e assim testemunhassem da sua ressurreição. Esse é o principal motivo do Espírito Santo ser derramado na vida de uma pessoa. Afinal, nenhum seguidor, por mais fiel que seja, estará em condições de dar testemunho daquele que morreu e ressuscitou, sem que antes tenha recebido o seu Espírito. E além de não estar em condições, ela também não estará preparada para enfrentar as lutas, as tribulações, as perseguições, né? As injustiças que surgem no dia a dia. O Espírito Santo é que nos capacita e nos dá condições para resistirmos às lutas que surgem no dia a dia.
A ordem que o Senhor Jesus deu aos seus discípulos, anunciar a sua palavra, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria, até aos confins da terra. Só seria possível com a unção e com a autoridade do Espírito Santo, pois eles enfrentariam muitas objeções e resistência, não só por parte dos judeus, mas também dos gentios. Então, a busca, a perseverança na busca ao Espírito Santo fez parte da prioridade dos apóstolos, porque eles estavam conscientes da luta que iriam enfrentar. Eles iam enfrentar a rejeição, né, a objeção, as críticas, e quando você não tem o Espírito Santo, você desanima. Quantas pessoas, por exemplo, por não terem o Espírito Santo, e a falta do Espírito Santo leva a pessoa a não ter uma fé definida, quando quando é zoada no trabalho, né? Vamos colocar dessa forma, é escarnecida no trabalho por conta da fé que ela diz ter em Deus, muitos não aguentam. Muitos não aguentam ser chamada de padre, ou de madre, ou de pastor. Agora você é pastor, agora você vai na igreja. As pessoas vão zoando da pessoa. E muitos, por não terem o Espírito Santo, elas não aguentam. Mas quando você tem o Espírito de Deus, você é testemunha viva. Aliás, quem olha para você vê o próprio Deus, vê o Senhor Jesus. Não tem como. Não tem como você não vencer. Você vence. O Espírito Santo capacita os seus servos para dar testemunho do Senhor Jesus, não apenas no falar, mas, acima de tudo, no agir e na maneira de ser e de se comportar diante deste mundo de incredulidade. Isso é tão importante porque quando nós recebemos o Espírito Santo, a transformação que ele causa em nós é de dentro para fora, né? O nosso interior muda, o nosso caráter. Há uma mudança mental, há uma mudança nos pensamentos, há uma mudança na forma de pensar. E essa mudança vai se estender no lado exterior. Então, a transformação dos batizados com o Espírito Santo não é de fora para dentro, mas de dentro para fora. Então, você, amigo católico, evangélico, protestante, você da Igreja do Reino de Deus, a pergunta é: você já tem o Espírito Santo? Você já teve uma experiência com Deus através do batismo com o Espírito Santo? Não é o batismo nas águas, não. Uma coisa é o batismo nas águas e outra coisa é o batismo no Espírito Santo. O batismo nas águas, o pastor o batiza. Leva o senhor, a senhora, a descer as águas para sepultar o velho homem, a velha criatura. Porém, o batismo no Espírito Santo, quem o faz é o próprio Deus. E a pergunta é essa: será que o senhor, a senhora, já é batizada com o Espírito Santo? Porque se você é, então você conhece a Deus, você teve uma experiência com Ele, e se você for falar de Jesus, seja como obreiro, seja como pastor, seja como membro, seja como um servo, uma serva, você não vai falar porque ouviu dizer, você vai falar porque você conhece. Então você se torna a testemunha da ressurreição do nosso Senhor Jesus. Já siga o Facebook do Bispo Alberto II. Pela sua página principal, pesquise Bispo Alberto II e em segundos fique a par de todas as últimas postagens.